Olá, sejam bem-vindos ao canal Bandnet News. Se inscreve e deixe o comentário e likes para fortalecer e manter o canal vivo. Áudio com efeito 8D. Use fones de ouvidos para ouvir a matéria em 8D. Era uma vez, Trilícias S.A. em permanente expansão e mutação. Milicianos estendem seus negócios do narcotráfico até as eleições. Exclusivo. As milícias assumiram o controle do Rio. Um passado e um presente sob o jugo de suas manobras fascinora por caráter e costume. Liderados por agentes do Estado e com ramificações políticas, grupos paramilitares aproveitam as falhas no sistema de fiscalização e punição à corrupção policial para transformarem velhos inimigos em novos parceiros de negócios. Os traficantes erguem os fuzis e lançam ameaça em vídeo do YouTube. Olha como nós tá pesadão. Pode subir o escadão que não passa nada. A resposta veio só em áudio. O bagulho é nosso, seus comédias. Aqui é tudo milícia. O confronto no Morro do Jordão, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio, durou um ano de tiros e mortes. Terminou após um acordo de anexação. Em 2018, o miliciano, vulgo Lica, se aliou ao Comando Vermelho e vendeu seu território ao CV, o Comando Vermelho, por R$3 milhões. Passou-se o ponto. Não foi a primeira nem a última transação desse tipo. Tráfico e milícia mostram cada vez mais flexibilidade num mercado que, como tantos outros, se autorregula. Na favela do Aço, em Campo Grande, também zona oeste do Rio, a facção Terceiro Comando Puro contratou milicianos para fazerem segurança. O job é pago com 50% do lucro das operações. É verdade que a milícia cresceu muito há 10 anos com a promessa de combater as drogas e proteger a população local. Mas nos últimos tempos a gestão optou por uma aliança estratégica com o narcotráfico. Ou seria uma joint venture. O discurso moral do início era só um disfarce. O que eles querem, como qualquer criminoso, é o lucro, afirma Ignácio Cano, professor do Laboratório de Análise da Violência da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e autor do livro No Sapatinho: A Evolução das Milícias no Rio de Janeiro, 2008-2011. As milícias se espalharam por todo o estado do Rio, além de cidades de norte a sul do país. Também deixaram o leque inicial de segurança a gás, gatonete e van e avançam sobre o setor imobiliário. Nas eleições de 2016, uma das mais violentas da história do Brasil, estão envolvidas em mortes de candidatos e até cobraram taxas de políticos que fizeram campanha em seus domínios. Os depósitos de mercadoria e as empresas de logística gostam da milícia por perto para evitar roubo de carga. O sistema lícito se arranja com o ilícito, afirma a especialista Alba Zaluar, professora de antropologia da UERJ, Universidade Estadual do Rio. Os chefes milicianos são funcionários públicos, ou ex, que agem como senhores feudais e planejam como executivos capitalistas. Novos capítulos da teoria econômica estão sendo escritos nas ruas suburbanas de uma maneira que nem Adam Smith ou Karl Marx poderiam imaginar. Apareceram notícias em vários estados da presença de milícias. Nem todas respondem ao modelo do Rio. A milícia hoje não está só no Rio de Janeiro. A milícia hoje se expandiu por toda a região metropolitana do Rio e a gente tem notícias de experiências muito semelhantes às milícias do Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e também em alguns estados do Nordeste. Agentes do Estado passaram a adotar o conceito de milícia para ocupar territórios em outras regiões do país. Lógico, isso por conta da incapacidade do Estado de se organizar e atuar contra ela. O que mais cresceu do final da década de 90 para cá foi a milícia. Hoje o número de territórios no Rio de Janeiro dominados pela milícia é maior do que o número de territórios dominados pelo tráfico. O ingrediente que leva o Rio a ter a experiência da milícia, a trágica experiência da milícia, tem em diversos outros estados. A fragilidade do controle sobre as polícias, a desigualdade das cidades, as áreas pobres leiloadas. O potencial existe nesses locais onde você tem muita violência, muita impunidade e controle armado territorial. Eles lutam pelo morro enquanto vocês estão descansando. Igual a máfia italiana, nossa fama se espalhou. E a milícia é máfia, a milícia tem projeto de poder. Eu classifico a milícia como paramilitar. Evidentemente é crime organizado, mas por outro lado a presença do controle armado nos territórios é muito forte, diferentemente das máfias tradicionais que controlam negócios, mas não controlam necessariamente territórios. Eles dominam o território, ao dominar o território eles dominam muitas atividades econômicas desse território. Mas uma delas é a atividade de sinal a cabo clandestino, que é o gatonete. Todas as transações imobiliárias, aluguel, venda, compra. O controle e distribuição de um produto que é muito consumido nas comunidades,
que é o gás. Eles dominam o transporte alternativo de todo aquele território. No caso da prostituição, pode ser que eles decidam que é um negócio que vale a pena controlar. Eles fazem empréstimos em dinheiro, ou seja, agiotagem. E a milícia é uma forma de criminalidade extremamente moderna, adaptável, flexível, que explora diversos setores econômicos, que usa os nichos de mercado onde as pessoas não podem pagar um serviço legal e então acabam tendo que contratar um serviço ilegal. Se você não tirar da máfia o seu braço econômico, o controle gerador do lucro, não adianta prender. Hoje, uma boa parte das milícias já tem a presença do tráfico de drogas como uma das suas atividades econômicas, por uma razão simples: a milícia é para ganhar dinheiro. Embora o discurso das milícias era uma cruzada contra as drogas e o narcotráfico, desde o início nós temos relatos de áreas em que a milícia ou trafica ou permite o tráfico e lucra com isso. O confronto é evitado porque a milícia compra a favela do traficante. Tudo é negociável, né? Não é um Estado ausente. A milícia opera através do Estado. Todos os donos de milícia são agentes da segurança pública. Muitas das vezes, policiais, ex-policiais, civis, militares, agentes penitenciários. O que eu acho espantoso é que não há uma divisão dentro das milícias, talvez por conta dessas ligações mais institucionais. Eles são próximos ao poder. O discurso é o discurso da ordem contra o tráfico. E aí a milícia se apresenta sempre como um mal menor. E essa presença é central. Antes era mais pública ainda. Hoje em dia eles contratam garotos das comunidades para aparecer menos, mas continuam controlando a organização. E isso faz deles um grupo mais perigoso, nesse sentido mais difícil de desarticular. O grande problema das milícias hoje é conhecer como o Estado funciona, como as polícias funcionam. E ter conhecimento dentro da polícia, logicamente conhecimento que possa ser comprado, as informações privilegiadas. As pessoas têm pavor de que qualquer denúncia será logo repassada para eles e eles poderão tomar represálias. De fato, nós temos relatos de que pessoas que denunciaram as milícias no início, quando voltaram para a comunidade, já os milicianos sabiam que a pessoa tinha feito a denúncia. O verdadeiro crime organizado é aquele que acontece dentro do Estado, no mundo inteiro. O verdadeiro crime organizado não é aquele que está fora desafiando o Estado, é aquele que consegue suas raízes dentro do Estado. Esse é o mais ameaçador crime organizado que a gente tem no mundo inteiro. Marquinhos sem cérebro, Mão de Seda, Cilinho doido, Cachorrão, Mamute, Leandrinho quebra-ossos. Se os nomes milicianos já metem medo, imagina saber que eles têm contatos dentro de repartições públicas e sabem quem faz qualquer denúncia contra eles. Antes, o preço da delação era uma morte sanguinária exposta no meio da rua. Um sacrifício ritualístico para dar a mensagem. Atualmente, o recado é dado com desaparecimentos, sem cadáver, inquérito ou reportagem. Tudo acaba nas profundezas de algum terreno baldio. Na hora de cobrar pelos serviços, também não é bom dar bandeira. Tanto que, nas comunidades tomadas das facções, após eliminar os chefes do tráfico, os soldadinhos são contratados para seguir na linha de frente. Os milicianos trabalham remoto, enquanto a mesma equipe, de bermuda, chinelo e o revólver como único adereço, forma o rosto visível do organograma. Com essa tática, a desarticulação do grupo fica mais difícil. As milícias aprenderam que a visibilidade é mau negócio na política também. A principal delas, chamada de Liga da Justiça, teve seus primeiros líderes presos quando eles eram vereador e deputado estadual, os irmãos Jerônimo e Natalino Guimarães, respectivamente. Carminha, outra integrante do clã, foi presa durante campanha vereadora. A partir daí, adotaram a estratégia de apoiar políticos em seus currais eleitorais. Atualmente, mais de 10 eleitos são ligados às milícias, em diferentes níveis, mas não lançaram mais seus cabeças como candidatos. Milícia nunca é oposição, define Marcelo Freixo, que presidiu a equipe das milícias até 2008 e teve um irmão morto por milicianos. Como os empreiteiros do Brasil aprenderam recentemente, as prisões fazem parte da dinâmica gerencial. 4 líderes da Liga da Justiça precisaram ir presos para Tony Angelo chegar ao topo da organização. Foi de Angelo, um ex-policial que, apesar do mandado de prisão, tinha a escolta de PMs. A decisão de expansão para a Baixada Fluminense, também detido. Ele teve como sucessor Carlos Alexandre Braga, o Carlinhos Três Pontes, que foi traficante do CV,
bandeou-se para a milícia e ganhou a confiança dos líderes. Ele firmou aliança com os comandos do tráfico. Segundo investigação policial, líderes e estrategistas se revezam no poder com outros chefes brutais atrás de mais mercados e rendimentos. O importante é o capital girar. A cidade é nossa, tá tudo dominado. Eu sou do bonde do morcego. Eu sou do bonde do morcego. Veja o mapa de expansão das trilícias do Grande Rio de Janeiro. Há exemplos da Amazônia até o Pampa. Em Pelotas, Rio Grande do Sul, 30 policiais, entre eles comandantes da Brigada Militar, foram presos acusados de formação de milícia porque cobravam de comerciantes uma taxa de segurança, e seus integrantes torturavam suspeitos de roubo nos dias de folga da corporação. Há casos semelhantes nos municípios de Porto Alegre e Alvorada. Já uma equipe da Assembleia Legislativa do Pará apontou a presença de 3 grupos que atuam na periferia de Belém. As organizações lideradas por PMs extorquem empresários, promovem chacinas e disputam pontos de narcotráfico. Ainda há suspeita que um membro da corregedoria vazava informações sobre as investigações. No Nordeste, em todos os estados há ações milicianas. Na Bahia, se repete um crime já comum no Rio: invasão dos condomínios do programa Minha Casa Minha Vida. Em Salvador e Feira de Santana, foi expulso quem não pagou a taxa de segurança. Na capital baiana, bairros periféricos têm paisanos controlando internet, TV a cabo, gás, vans e mototáxis. Para o governo paulista, não existem paramilitares no estado, mas, em meio à hegemonia da facção PCC no oceano sem reboco da periferia, há ilhas dominadas por grupos similares a milícias. Em um muro da Avenida Carlos Caldeira Filho, no Campo Limpo, apareceu em 2014 a inscrição SP Tem Voz. SP tem, junto do distintivo do Batman, símbolo que serve de marco limítrofe no Rio para os milicianos da Liga da Justiça, sempre entre os mais violentos. O distrito da Zona Sul paulistana foi o recordista de mortes justamente em 2014, com 48 assassinatos, muitos com indícios de envolvimento policial. Grupos de extermínio, nos quais há suspeita de presença policial, se fizeram presentes nas matanças de 2006 e 2012, como resposta a ataques do PCC, com tocas ninjas e carros escuros sem placa. Eles apareceram novamente em agosto de 2015 com a matança de 23 pessoas em Osasco e região. Tudo que leva o Rio a ter milícia não é exclusivo daqui. Em vários estados, há essa combinação de fragilidade do controle das polícias e a desigualdade das cidades, opina Freixo. Isso sem falar do campo brasileiro, com seu histórico de jagunços, capangas ou pistoleiros. Hoje, há milícias rurais em estados como Mato Grosso do Sul e Pará. Em 2012, foi sancionada a lei que tipifica o crime de formação de milícia, porque muitas vezes ela se confundia com policiamento à paisana ou com segurança privada e não era punida. O Brasil também pode complicar esse cenário. Governos e parlamentos acenam com medidas que afrouxam a fiscalização das polícias. O ex-ministro da Justiça escolhido por Michel Temer, Alexandre de Moraes, foi o secretário de Segurança Pública de Geraldo Alckmin em São Paulo, que dificultou a divulgação de boletins de ocorrência e mudou os critérios das estatísticas criminais a partir do final de 2015. Foi nesse ano que, segundo o levantamento da TV Globo baseado em dados oficiais, a polícia local foi responsável por 1 em cada 4 mortes no estado. As ocorrências só se tornaram públicas após a lei de acesso à informação ser acionada por jornalistas. Já como auxiliar de Temer, Moraes defendeu menos pesquisas e mais armamentos, incluindo aproveitar as armas apreendidas com criminosos, hoje, por lei, destruídas. Esse ministro tem uma trajetória contra a transparência e com uma visão ultrapassada de segurança pública, na contramão das melhores polícias do país. A arma o Brasil tem de sobra, o que falta é inteligência na atuação, afirma Cano. A assessoria de imprensa do Ministério informou que Moraes não comentaria as críticas. O sociólogo também critica propostas das chamadas bancadas da bala, que formam parte da base parlamentar do governo federal e da maioria das gestões estaduais. Em São Paulo, por exemplo, há um projeto para reduzir a independência do ouvidor da polícia, enfraquecer as ouvidorias e as corregedorias, diminui o controle interno sobre as corporações, o que abre brecha para violações como a milícia, aponta Cano. Outra proposta, dessa vez na Câmara Federal pelo ex-deputado Alberto Fraga,
DNDF, torna toda a morte causada por policial um ato de legítima defesa, até prova do contrário. A impunidade fardada é um dos ingredientes para criar milicianos. O fenômeno das milícias revela um processo de falência da segurança que não foi capaz de conter a expansão do crime organizado dentro das fileiras da própria polícia, afirmou Átila Roque, diretor executivo da Anistia Internacional no Brasil. Até uma medida apresentada para coibir a corrupção, como a proibição de empresas doarem para campanhas, pode beneficiar a entrada do crime organizado na política. Afinal, não falta dinheiro nele e pessoas físicas para servir de fachada. A delinquência se adapta fácil às novas regras. Eduardo Cunha, preso, ex-presidente da Câmara Federal cassado e preso, liderou só em uma zona eleitoral do município do Rio nas eleições de 2014. Foi na de número 179, e compreende os bairros de Rio das Pedras e Gardenia Azul, os redutos milicianos mais tradicionais. Cunha fez campanha por lá em dobradinha com Domingos Brazão, deputado estadual citado durante a CPI das milícias e acusado de envolvimento em uma máfia de combustíveis. Seu irmão, Chiquinho Brazão, se reelegeu vereador em 2016 graças à mesma zona eleitoral 179. Os irmãos Brazão frequentaram os mesmos palanques que Sérgio Cabral, Eduardo Paes e outros PMDBistas. Antes, a milícia teve grande crescimento durante o governo de Rosinha Garotinho, 2003-2006. Que não reconhecia a presença paramilitar no estado. Já o então ex-prefeito César Maia chamava a milícia de problema menor. A mistura das milícias com a política se mostrou especialmente explosiva em 2016 nos municípios da Baixada Fluminense, onde 14 assassinatos estão relacionados com candidaturas e grupos armados. De tão assustados, os políticos evitaram atos à noite e caminhadas em determinados bairros. A Polícia Federal está investigando a denúncia que as milícias chegaram a cobrar até R$120 mil de candidatos para colar cartazes e fazer campanha em seus domínios no subúrbio e região metropolitana do Rio. A expansão miliciana para a Baixada incluiu até roubo de petróleo cru de um oleoduto em Duque de Caxias. O leque comercial abrange também os serviços de terraplenagem e a extração e venda de areia. Infiltrar na política e na construção civil, incluindo obras públicas, é uma fórmula inspirada na máfia italiana. As milícias até podem ser razoavelmente controladas com ações firmes do Estado, mas não se pode ter a ilusão de que conseguiremos extirpar essa organização criminosa em médio prazo. Ela tem um projeto de poder político e econômico que para crescer se aproveita da corrupção e da impunidade, lamentavelmente endêmicas no país. Analisa Aires. A milícia é o braço armado da perene corrupção nacional. A ameaça é a base do negócio. E os milicianos aplicam em moradores, comerciantes, promotores, juízes e delegados que investigam suas atividades. Até um padre entrou na lista. O reverendo polonês Pedro Stepien abrigou em sua paróquia de Brasília 15 pessoas que foram expulsas pela milícia de suas casas em um condomínio do programa Minha Casa, Minha Vida no Rio. Sem sucesso, Stepien procurou ajuda no Congresso. Foi o suficiente para o padre receber mensagens pelo WhatsApp de pessoas que se diziam ligadas à Liga da Justiça. Deputados e senadores nos devem muitos favores. Então, não perca o seu tempo e o nosso tempo. Eles queriam que o padre falasse o endereço em que estavam essas pessoas. Ele não disse nada. Escolheu denunciar as ameaças e a pouca ajuda de parlamentares. A atual aliança entre milícia e facções do narcotráfico escancara o fracasso da guerra às drogas, que vive sua quarta década de existência. A estratégia mundial dos norte-americanos foi lançada nos anos 1970 e se mostrou especialmente trágica na América Latina. Essa política ganhou sua versão carioca em 1979. Nesse ano surge não coincidentemente o Comando Vermelho, a primeira milícia, na comunidade de Rio das Pedras. O revelador é que nesse bairro hoje em dia há local autorizadas pelos próprios milicianos onde se vende e se consome drogas. Os antigos arquirrivais agora são aliados. Podem romper a qualquer momento, mas o importante é o lucro futuro, não as mortes passadas. Quando se trata de milícia, toda notícia sua alarmista, toda análise parece uma teoria da conspiração. Bom seria. O problema é que tudo é real, muito real, assustador. Não, o bonde do morcego tem razão. Tá tudo dominado. Band, Net, News. Tiende. Gostou do vídeo? Se possível, ative o sininho e compartilhe nas redes sociais para ajudar no canal.